percebia nas migrações mais contemporâneas aqui no Brasil. Eu fiz uma primeira aproximação, então, em torno dessa relação. E é esse contexto dessa primeira pesquisa que eu percebo, né, da mídia, que vai um pouco iluminar essa nova pesquisa que eu vou apresentar aqui. Por isso eu trouxe esse contexto, que eu acho que dá para entender um pouco mais, né? Como que surgem essas narrativas qual é o contexto de surgimento dessas narrativas e essa produção midiática dos haitianos. E esse contexto é um contexto muito ligado ao que eu chamo de uma hipervisibilidade midiática dessa imigração e os impactos que essa visibilidade vai ter no cotidiano desse imigrante, na sua inserção e no imaginário que nós vamos produzir sobre eles e, de alguma maneira, os imaginários que eles também vão produzir sobre o Brasil, né? E todas as questões que eu acho que vão ser desdobramentos disso, né, que eu vou trabalhar nas pesquisas anteriores, um pouco dessa reafirmação do Brasil novamente como país de imigração, né, discussão sobre isso, esse modo de lidar com esse outro, né, que está chegando, que já não é o outro do imaginário, né, das migrações históricas, a seletividade das nossas políticas migratórias, né, e toda uma reprodução que a gente também vai vendo de algumas matrizes de enquadramentos de produção midiática que vai vir, né, da produção jornalística e midiática europeia sobre esse outro como um problema, né, como um perigo também, uma ameaça, e que quando olho para como a migração haitiana vai ser produzida aqui pela mídia, percebo isso. E na primeira pesquisa, parte da primeira pesquisa, a gente vai ver um pouco, analisa esse discurso midiático entre 2010 e 2014, mais da chamada grande mídia, mas também de algumas mídias alternativas, e a gente vai ver alguns deslocamentos já, né? No início, quando ocorre o terremoto, a gente começa a chegar esse fluxo de haitianos, a gente vai ver toda uma produção de uma fuga do Haiti, que mais adiante já vai ser significado como uma invasão do Brasil, né? E todo um universo semântico relacionado a essa ideia de pobreza, precariedade, vulnerabilidade dos haitianos e do Haiti como nação, vai aparecer muito. E, de um modo talvez positivo, esse debate sobre as políticas migratórias brasileiras, que a gente tinha deixado um pouco de lado, também vai tornar, eu acho, em função não só da presença dos haitianos, embora esse acho que seja o grupo que mais ganhou visibilidade, mas também de uma presença de grupos, né, migratórios contemporâneos. E a gente percebia também já nessa primeira pesquisa, embora o foco seja muito mais pensar também como a mídia estava produzindo, né, materiais sobre essa presença haitiana, espaços e narrativas que já começam a surgir dos próprios haitianos, talvez em grande medida também pelo impacto, né, dessa mediatização que eles sofrem, mas eu acho que também pela sua história diaspórica, né, e todas as interações comunicacionais que eles vão produzir. Deixa eu passando aqui, eu só trouxe alguns exemplos para essa contextualização. Tem muitos materiais que a gente reuniu nesse tempo todo, né, que são infinitos, né, não dá mais para dizer que existe uma quantidade de materiais, tá? Não dá mais para contabilizar, né, como essa imigração vai ganhando espaço, né, na mídia, numa produção acho, significativa, né, sobre essa presença haitiana. Tanto da chegada, né, que é o momento da chegada, e depois da inserção também desses imigrantes nos contextos da cidade, enfim, né, e as suas questões todas, né, cidadania, sociais, culturais. Pode passando, e aqui um pouquinho para dar esse contexto, os muitos espaços comunicacionais que vão sendo criados, especialmente dentro da internet, que são simultâneos, né, concomitantemente a essa produção midiática que vem de um jornalismo mais tradicional, a gente vai ter também os haitianos se apropriando desses espaços, né, a partir tanto das redes informais, como de algumas organizações, como as associações mais formais, que vão propor já algumas narrativas sobre o que é ser haitiano no Brasil, né, o que é migrar e o que é ser haitiano no mundo também, né. Então aqui eu só recolhi alguns, são muitas, né, para a gente ter essa ideia, para, eu acho que compreender o que eu vou propor como questão agora e que está orientando essa nova pesquisa que eu estou realizando agora. Então, a questão orientadora dessa pesquisa, que ainda está no início, está no primeiro ano, né, que me interessa ver como vão se constituir alguns espaços e práticas, que eu chamo práticas comunicacionais, de ativismo da imigração haitiana no Brasil, em que, a partir de usos das tecnologias, eu entendo tecnologias como todos os recursos, né, relacionados às mídias digitais, claro que o espaço da internet vai ser muito importante. Como é que, então, vai se produzir, a partir desse uso das tecnologias, narrativas, que eu chamo de contra-hegemônica, que depois a gente pode discutir, né,
que vão reatualizar memórias sobre o Haiti e os haitianos e vão ser atribuídas visibilidade às trajetórias de imigração e cidadania desses imigrantes no Brasil. Né? Porque eu falo de narrativas contra-hegemônicas, eu acho que um pouco pensando nesse contexto anterior, né, onde se produz, então, discursos e narrativas sobre, né, os imigrantes, muitas vezes associadas a essa ideia de problema, né, de conflito, e parece que essas narrativas contra-hegemônicas vão ser produtos um pouco, não como causa e efeito, mas desse contexto, porque os haitianos se veem impactados, né, por esse modo discursivo, né, de enunciá-los, mas também porque eu acho que já o processo de inserção no Brasil, né, que vai demandar também outros modos de interação desses imigrantes. E aí eu tento assim, construir uma abordagem a partir de duas dimensões que eu chamo dessas narrativas, que eu vou observar, então, algumas produções culturais e comunicacionais, que eu chamo culturais e comunicacionais, tem muita produção cultural mesmo, no sentido que vão ser mitizadas, seriam que eu olho para esses materiais, né, e vou identificando, pelo menos inicialmente, porque a pesquisa está começando, a constituição de outras representações do Haiti, dos haitianos e haitianas no Brasil, que não reduzam essas imagens imaginárias da pobreza, vulnerabilidade e precariedade. E uma segunda que eu acho que tomou bastante importância, tanto na própria mídia, né, na própria grande mídia, que vai não muito debater, mas vai difundir, né, divulgar os casos de racismos, e essas narrativas dos próprios imigrantes também vão apontar para esse enfrentamento, a denúncia, né, e o debate desses racismos que vão demarcar a inserção dos imigrantes haitianos no Brasil e que vão colocar em xeque toda essa ideia, né, de democracia racial. Eu entendo ativismos aqui, ontem até a Melanie, eu conversava com a Melanie, ela, o que tu entende para ativismo? Eu estava pedindo o apoio dela em algumas entrevistas, aí eu disse que o meu conceito é bem elástico, né, de ativismo. É um conceito assim, muito micro também, que desde um ativismo relacionado a essa ideia da mobilização, iniciativas, experiências e práticas de mobilização, tanto informais quanto formais, desde as mais clássicas, eu vou trazer uma aqui, que é mais de uma associação de haitianos em São Paulo, quanto essas menos formais, né, sujeitos que se reúnem para fazer ativista, embora ele faça sozinho, ele é um ativista que atua junto, né, politicamente, a gente pode dizer assim, junto aos imigrantes. Como é que as mídias digitais vão ser esse espaço, né, essa materialidade, essas ferramentas que vão ajudar, ou seja, que vão fazer a produção, né, dessas narrativas que vão ajudar a dar visibilidade, né, para essas narrativas em termos mais da sociedade, né, brasileira. E poderia passar. Então, a metodologia, eu vou então observar e analisar materiais que a gente está recolhendo, né, no grupo de pesquisa, em que estão expressas muitas dessas narrativas, né, que relacionadas à prática de produções comunicacionais. Muitas delas são feitas por imigrantes, mas grande parte também com a participação de brasileiros que atuam junto, né, aos migrantes, produtores culturais, etc., e mediadores também dessa migração. Assim, os mediadores muitas vezes trabalham na recepção dos migrantes, ONGs ou lugares de acolhida, né, desses imigrantes. E eu trabalhando com entrevistas, até agora eu fiz 5 entrevistas, aqui no Rio de Janeiro eu devo fazer mais algumas, se tudo der certo. Eu fiz entrevistas em São Paulo, eu estou tomando o Sudeste e Sul, onde tem uma presença mais significativa desses imigrantes, já inseridos, né? São Paulo, Rio de Janeiro, no Sul, já trabalhei no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e quero também ir ao Paraná para fazer alguma entrevista, onde eu encontro alguns ativistas, assim, que têm né, estado presentes. Nesse trabalho, então, aqui eu trabalho com 6 materiais, que é o espetáculo teatral Cidade Voodoo, do Teatro dos Narradores, em São Paulo, o espetáculo teatral Haiti Somos Nós, da Companhia Os Satiros, a reportagem em quadrinhos O Haiti Aqui, de 2 jornalistas, né, Adriano Pitani e Emílio Lourenço, o projeto Vivências, que produziu a websérie em vários capítulos, nessa operação A Chegada, Dia a Dia, Esperança, foi feito pela Escola Livre de Cinema e Prefeitura de São Bernardo, em que está envolvido um jornalista haitiano, o videoclipe, que é um audiovisual Fuga de Cérebros, e a página pessoal Facebook, o que a mídia não mostra do Haiti, do Alex George, que é esse ativista do Rio Grande do Sul, e o vídeo campanha da reforma da sede da União Social dos Migrantes Haitianos do Brasil, que foi feito o
funding, porque eles precisam reformar a casa, que é a sede para poder ficar com a casa, né? No centro de São Paulo, eles vão reformar essa casa. Vou passar eu tenho até para passar um pedacinho da reportagem, acho que é interessante para conhecer. Eu assisti esses espetáculos, mas talvez quem não assistiu, fica meio, né? É um pouquinho, um trechinho de uma reportagem que eu selecionei sobre. Não, mas assim, acho que essa haitiano se deparam. Essa aí. Esse é o cidadão. É um espetáculo construído, elaborado por artistas brasileiros e haitianos, refletindo sobre essa relação Brasil-Haiti. Que perceberam que, ao falar sobre o Haiti contemporâneo, estavam falando sobre o Brasil, e, ao falar sobre o Brasil, estavam também falando sobre o Haiti, e, ao mesmo tempo, uma situação que é mundial, que é global e que tem a ver com o tempo presente. A peça, ela acompanha a trajetória de uma figura central, que é o Breda, que é esse haitiano, que a gente encontra, na verdade, no final do século XVIII, no começo da peça. E a peça, ela atravessa diversos anos, a cronologia ela segue acelerada, até os tempos atuais. As figuras, elas permanecem, mas o tempo ele gira deslizando. Então, o Breda, ele atravessa todos esses anos, ele passa pelo terremoto, ele passa pela Revolução Haitiana, ele passa pela imigração dos haitianos aqui para o Brasil, e ele chega no Brasil. Quando eles chegam no Brasil, eles se deparam com o que eles não imaginavam encontrar, que é o racismo. Quando a gente chegou aqui, não tive um espaço aberto, entendeu? Por exemplo, por causa de preconceito, entendeu? E daí é muito fechado aqui, é difícil, não tem pessoa, não tem mente aberto para falar com o estrangeiro, mas ainda você é negro, entendeu? Não é só nós que são estrangeiros nesse país. Se você ir na Polícia Federal, você vai ver tantos alemão, americano, colombiano, boliviano, que está fazendo mil documentos. Renovar documento, protocolo, é a mesma coisa, mas o que a gente pode chamar de, eu posso dizer que é preconceito, só veem as pessoas de cor negro. Está dizendo que um monte de haitiano chegando no país? Não, é sim, mas não é haitiano que está chegando no Brasil. É muito estrito, né? Porque se você é negro, tem um lugar que não é feito para você. Eu acho isso, a história para mim é muito delicada. Tudo isso atravessou o processo de uma maneira muito radical, assim, né? A pergunta sobre o que seria um teatro político hoje, nessa experiência, ela para a gente colocou impasses e questões que são muito novas em relação ao que a gente vinha fazendo até então. A peça foi feita a partir do edital da Prefeitura de São Paulo, nesse espaço chamado Vila Itororó, que é um espaço histórico, né, tombado em São Paulo. Depois tem a segunda peça, não vou mostrar vídeo, mas é o Haiti Somos Nós, que é uma peça bem mediatizada também, que teve a participação da Letícia Sabatella, foi no Teatro Olivo, foi de graça a entrada, encheram, poucas sessões que tiveram, lotadas, né? Depois tem a reportagem em quadrinhos, que é essa que eu conheço, circulou bastante pela internet. O Haiti aqui eu trouxe da IPDF, trouxe só algumas partes, que conta a história, na verdade, essa reportagem de quadrinhos vai contar a história da websérie, que é a próxima, né? Que é essa websérie que foi feita em alguns capítulos, né? A partir de uma iniciativa de uma parceria, um jornalista haitiano, a Escola de Cinema, a Prefeitura de Santo André.
Acho que eu não vou falar nada da websérie, porque vai dar tempo, né? Mas ela está toda no YouTube, quem quiser. Ela tem assim, uma linguagem bem lenta e tal. São atores haitianos, né, que trabalham na série. E depois tem, então, a última experiência, que é do Alex George. Né? Eu vou botar um trechinho, só um pouquinho, não todo. Ele tem uma página do Facebook. A primeira vez que eu entrevistei, na primeira pesquisa, ele abriu logo em seguida essa página que a mídia não mostra dele. O Alex, ele estava no Brasil, ele é um estudante, que estava no Brasil antes do terremoto. Então, ele fazia, muito interessante na entrevista, ele contrastava muito, né, o que era essa imagem do Haiti pós-terremoto, que a mídia trazia, né, e essa representação que o perturbava muito também, né. E ele monta essa página, então, que a mídia não mostra do Haiti, para mostrar outras imagens. Ele atualiza bastante essa página já há muito tempo. E ele me mandou alguns. Ele é músico, ele atua na noite de Porto Alegre, e ele me mandou algumas. Tá lá no YouTube também os vídeos que ele faz. E esse eu achei muito interessante, que chama Fuga de Cérebro, né? E vai falar dessa experiência migratória, vou botar só um trechinho. O último, que é o vídeo, então, desse crowdfunding da União Social dos Imigrantes Haitianos. Eles têm também uma página no Facebook. Tá mais embaixo. Aí. Mettons sur le temps de l'assemblée soufflée et entendre séparer tant bruit fait noyer racine. Me chamo Pedro, tenho 39 anos, eu sou haitiano. Eu sou a Naura, eu tenho 25 anos, eu venho do Haiti. Eu faço parte da União Social das Imigrantes Haitianas aqui em São Paulo. Nosso trabalho é facilitar a integração dos imigrantes haitianos na sociedade brasileira. Quando chegamos aqui no Brasil, estamos sofrendo muito de racismo, discriminação e trabalho escravo. Depois de muitos anos, a associação conseguiu uma sede. E a gente alugou essa casa em troca da reforma. E temos um prazo de 10 meses. Se a gente não iniciar as obras, até outubro temos que devolver a casa. E por isso, eu estou pedindo agora a solidariedade de todos e a todas através de uma ação colaborativa, que é uma vaquinha. O link da vaquinha está na página do Facebook, que é a União Social dos Imigrantes Haitianos. Gente, por favor, contribua com a nossa vaquinha. Temos até 18 de outubro para reformar essa casa. Senão, perderemos nossa sede. Contamos com você. Muito obrigado. Juntos fazemos a diferença. Ensemble, on fait différence. Pour nous penser subir et si t'as beau éclairer, c'était ensemble pour nous penser subir. Então, assim, eu vou fazer uns 5 minutos agora, algumas observações ainda bem preliminares, né, do que eu venho tentando refletir sobre essas narrativas, que eu chamo de narrativas contra-hegemônicas, e das outras visibilidades, representações que elas vão tentar propor, né, sem nenhuma pretensão de achar que vamos derrubar a hegemonia das mídias, né, mas assim como, enfim, existe também esse universo, né, de agenciamento dos próprios imigrantes, em que é possível sim produzir, né, outros espaços de narrativas. Então, a primeira questão que eu acho que chama atenção muito dos materiais, em todos, né,
né, perpassa todos, especialmente os materiais relacionados aos espetáculos teatrais e esse esforço, né, de uma retomada da história e da trajetória e autonomia do Haiti e do povo haitiano. Né? Passa desde o período escravista, colonização, até a Revolução Haitiana. Quer dizer, todos os roteiros, né, e essa produção, ela vai trazer, então, essa atualização, né, uma reatualização dessa história para falar sobre ela para a sociedade brasileira. Né? Há indagações em torno desse papel estabilizador, né, que eu coloco entre aspas, da missão da ONU para a estabilização do Haiti, que tem muitos questionamentos, né, sobre essa presença da ONU relacionada a essa autonomia do Haiti. Pode passar mais próximo. Já tá aí. Há todo um espaço, né, para as narrativas para falar, né, ou enunciar um pouco a tragédia do terremoto, que vem de 2010, né, quer dizer, quem estava lá, perdeu familiar, não teve que migrar por isso, mas ao mesmo tempo de propor um deslocamento, né, dessa construção, acabou marcando essa ideia de uma vulnerabilidade, precariedade, né, do Haiti, associando a imigração como causa exclusiva, né, da imigração ao terremoto. E esse deslocamento é muito para construir também essa ideia de uma diáspora como constitutiva da história, né, da sociedade haitiana. Então, embora não se perca a memória, né, se atualize a memória do terremoto, também se desloca essa memória para a ideia de pensar o Haiti como uma diáspora. Né? Se anuncia também a ação dos coiotes, né, sempre na trajetória dessa imigração, especialmente na chegada ao Brasil. Se fala de várias questões relacionadas aos enfrentamentos, né, que os imigrantes também vão passar na chegada e na inserção no Brasil. Né? Então, todo esse campo, né, das políticas migratórias, da regularização, da documentação, da atuação dos mediadores na inserção dos migrantes. São Paulo é bem forte, né, com a Igreja Missão Paz. O mundo do trabalho, né, um mundo também muito enunciado aí da precariedade, da informalidade, do acesso aos direitos trabalhistas, da dificuldade desse acesso, entendimento. E depois, mais recentemente, o desemprego também e a crise econômica, né, que vai atingir também os haitianos. E a construção dessa noção de migração qualificada, que eu acho também muito interessante, que vai trazer tanto lá no clipe do arte, mas também nas peças de teatro, essa ideia de que os haitianos também são qualificados, né? São uma imigração qualificada, embora a mídia não os enuncie assim, né? Os enuncie como imigrantes, né? Não coloque essa como uma questão. Outras questões de inserção no Brasil também, o aprendizado da língua portuguesa, o acesso a ensino universitário, a formação técnica, as experiências e práticas religiosas, conhecendo muito, e as diferenças de proximidades culturais com o Brasil. E por fim, que é o que eu mais me interessa, que eu estou começando a refletir por isso eu coloquei o título também da apresentação, como é que essas narrativas vão colocar, né, para os haitianos e para nós brasileiros, a questão das relações raciais, né? Então, eu acho que fica bem claro ele falar sobre o Haiti contemporâneo e falar sobre o Brasil, né, na perspectiva das relações raciais, e esse racismo não imaginado pelos haitianos, e esse lugar não feito para os negros na sociedade brasileira, que vai estar, acho, muito, muito, né, evidente nessas narrativas, e vai colocar, de algum modo, em debate essa ideia de uma desestabilização do mito da democracia racial, né, e os impactos dessa racialização das nossas relações sociais no cotidiano dessa imigração. Os haitianos sofrem, né, cotidianamente essa questão. Além dos encaminhamentos desses casos de racismo, a Associação pela União Social dos Haitianos, ela faz denúncia, ela encaminha esses casos, embora afirme que a maioria dos casos não tem nenhum encaminhamento, né? A questão da celeridade do eurocentrismo, né, que vão marcar a inserção dos grupos migratórios no Brasil, das nossas próprias políticas migratórias, que estava expressa até na primeira mesa aqui. E essa demanda por enfrentar também esse debate, né, público e as próprias políticas migratórias. Né? Então, eu acho que relacionado a essa questão das relações raciais. Então, acho que essas narrativas, elas passam por tudo isso. Né? Eu acho que, de alguma maneira, esse primeiro olhar, né, que eu faço, que está muito inicial, vai vendo que há, sim, uma construção de memória, né, uma construção de memórias sobre essa trajetória, né, da imigração, que se colocam algumas questões assim, muito centrais, eu acho,
para a própria sociedade brasileira, como essa sociedade que se deparou, né, com a nova imigração, recebeu esses imigrantes e deve trabalhar pela sua inserção. Eu acho que aí tem várias questões, né, acho que talvez algumas muito fragmentadas, assim, em termos dos enfrentamentos iniciais dessa trajetória, mas também nesse segundo momento a questão, acho, muito, muito importante do debate das relações raciais. E eu fico por aqui, que eu acho que já extrapolei.